Olá, pessoal. Aqui é Anderson Sampaio trazendo uma notícia urgentíssima. Estou usando, na verdade, a mesma forma que o nosso ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, utilizou para falar com o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Mandou um ofício pedindo acesso ao código-fonte de todo o sistema eleitoral brasileiro. Óbvio, né? Óbvio que o TSE está aí dando de ombros e fazendo algumas coisas, mas eu quero ler para que vocês entendam que as Forças Armadas não estão de brincadeira quando o assunto é a lisura do nosso sistema eleitoral para o pleito agora de 2 de outubro, pessoal. Vamos lá para vocês entenderem tudo o que está acontecendo e aí nós vamos comentando no meio. Olha aqui. Governo pede acesso a código-fonte das urnas ao TSE. Ministro envia ofício classificado como urgentíssimo, com prazo estipulado para retorno do tribunal. Pois é, prazo, minha gente, é uma coisa que nós estamos aprendendo, inclusive, com os ilustríssimos ministros do STF, né, que dão prazo de 2 dias, 24 horas, 48 horas, enfim, e uma infinidade de prazos, às vezes até sem cabimento. Né? Mas, no caso específico aqui, o nosso ministro da Defesa, ele inclusive explica os motivos. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou ao TSE, nesta segunda-feira, pedido para acessar os códigos-fontes dos sistemas eleitorais. Em ofício classificado como urgentíssimo, o general estipula um prazo à Corte para o agendamento de 2 a 12 de agosto de 2022. Ele, aspas para ele, solicito a Vossa Excelência a disponibilização dos códigos-fontes dos sistemas eleitorais, mais especificamente do sistema de apuração, o SA, do sistema de votação, VOTA, do sistema de logs de aplicações, SA e VOTA, e do sistema de totalização, SISTOT, que serão utilizados no processo eleitoral de 2022, diz o ofício enviado ao ministro Edson Fachin, ao qual o Poder 360 teve acesso. Vejam vocês, pessoal, quando nós estamos falando aqui dos sistemas eleitorais, nós não estamos falando tão somente das urnas eletrônicas. Nós estamos falando de todo um sistema para entender tudo o que acontece desde o momento que você digita o número e confirma na urna eletrônica, depois como isso é subido para fazer a apuração e a totalização de tudo. Então, as Forças Armadas não estão preocupadas única e exclusivamente para garantir a segurança das urnas eletrônicas, mas de todo o sistema de votação. Vamos lá. Nogueira afirma que a necessidade da resposta se deve ao exíguo tempo disponível até o dia da votação. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro, como nós já falamos. E o TSE afirma que o acesso aos códigos-fonte do sistema de votação foi aberto em outubro de 2021 e que todos os mecanismos de auditagem continuam vigentes. Aqui está o ofício do nosso ministro ao TSE. Tá? E assim, além do ofício que trata sobre o código-fonte, o ministro da Defesa enviou um segundo documento a Fachin, reiterando o pedido de julho de 2022 sobre o envio de outras informações para o Grupo Técnico das Forças Armadas. Os dados das 2 últimas eleições, que aí mostra as imagens embaixo, estão nesse rol de solicitações, ou seja, eles querem entender todo o processo. Primeiro, como vai funcionar o sistema de votação, o sistema eleitoral como um todo, em 2022, e eles querem entender tudo o que aconteceu nas eleições passadas. Né? O general afirma que a falta de resposta pode prejudicar o trabalho da equipe. Precisa haver uma comparação, né? Precisa entender tudo o que aconteceu no passado para poder verificar o presente e projetar o futuro também. Né? E ele, aspas, considerando que a ausência das referidas informações poderá prejudicar o desenvolvimento dos trabalhos da supracitada equipe quanto ao cumprimento das etapas de fiscalização prevista na resolução do TSE e também que há a necessidade de um ponto de contato que facilite as ações de fiscalização. Reitero as solicitações, escreve Nogueira. E aqui está o pedido. E a primeira reunião, o Poder 360 apurou que encontrou que o encontro da última segunda-feira entre os grupos técnicos das entidades fiscalizadoras das eleições e do TSE se deu em clima cordial.
integrantes da corte expuseram as orientações e depois receberam perguntas. A maioria foi respondida verbalmente. Aqui, só para vocês entenderem, eles estão falando das orientações de como fiscalizar. Eles querem não só ter o controle de todo o código-fonte, mas também falar assim, amiguinho, você pode olhar aqui e pode olhar ali. É assim que você vai fiscalizar as nossas eleições. E não é assim que a banda tem que tocar, né? Quando vai haver uma fiscalização, você precisa ter a fiscalização total e que cada um siga a sua metodologia de fiscalização. E apesar do tom ameno, militares saíram do TSE com outras críticas à corte. O Poder 360 ouviu relatos de que o fato de a Polícia Federal ainda não ter recebido o código-fonte para análise não agradou aos técnicos. Outro ponto que desapontou o grupo foi que, respondendo a uma das perguntas das entidades, o TSE afirmou que não utiliza o ICP Brasil, que é Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, como instituição certificadora. Segundo escutaram militares, a corte utiliza certificado autoassinado. Tal conduta na avaliação de militares não é considerada boa prática, pois defendem certificação de assinaturas digitais independentes. Ou seja, gente, o próprio TSE produz o sistema, faz um certificado, né, de criptografia deles mesmos e está tudo bem. Eu mesmo garanto que o meu sistema é inviolável. É o que eles querem dizer com isso. Né? E, em resumo, o Ministério, chefiado pelo general Paulo Sérgio Nogueira, solicita ao TSE a aprovação de 3 sugestões das Forças Armadas. Primeira, implementar ainda para o pleito 2022 o teste público de segurança das urnas UE 2020 e não apenas dos aparelhos mais antigos, ou seja, temos que fazer o teste de absolutamente tudo para ter certeza. Tornar efetivas a fiscalização e auditoria pelas entidades fiscalizadoras em todas as fases do processo e, terceiro, realizar o teste de integridade em sessão eleitoral nos moldes já adotados com cédula de papel e não no TRE com urnas substituta. E a Corte respondeu, segundo eles responderam. Urnas modelos UE 2020. O TSE firmou entendimento com a USP para testar as novas urnas, inclusive com a repetição de todos os testes já feitos em urnas em todas as edições anteriores do teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação, TSP. Auditoria, aspas para eles, sobre a maior participação das entidades fiscalizadoras no processo de auditorias, a presidência do TSE formalizou o processo administrativo para coordenar os esforços de fiscalização. Para isso, já entrou em contato com as entidades fiscalizadoras que desejam fazer esse trabalho e agendou reunião técnica para o dia 1º de agosto. E, de novo, aqui eu digo que eles querem coordenar os esforços, ou seja, falar, fiscalizem isso que eu estou mostrando para vocês. É tudo que vocês podem fiscalizar. Pelo menos é o entendimento que nós temos. E o teste de integridade, em relação ao teste de integridade, o que ocorre no dia da eleição, a verificação faz parte do calendário de auditorias do sistema eletrônico, sendo regulamentado por norma específica que deve ser rigorosamente cumprida pelos técnicos da Justiça Eleitoral e pelo pessoal de apoio logístico. Para o pleito deste ano, é importante destacar que o TSE multiplicou por 6 a quantidade de urnas que serão avaliadas durante o teste. E na avaliação dos integrantes das Forças Armadas, as respostas do TSE são incompletas. Primeiro, a entrada da USP no processo de testagem das urnas foi encarada de forma positiva, mas insuficiente no campo legal, pois, segundo afirma, a norma determina que o teste deva ser feito por diferentes agentes externos. Ou seja, o TSE está ignorando uma norma, uma parte legal dos testes. Muito bom. Segundo, a auditoria é uma sugestão mais avançada na negociação com o TSE e aquela que mais confere transparência no diagnóstico das forças. E o terceiro, o teste de integridade é um ponto que preocupa, porque, de acordo com a defesa, esse é o mais importante e decisivo passo. Querem que seja realizado em condições normais de votação, na sessão eleitoral, com a biometria dos eleitores voluntários. Afirmam
que a multiplicação da quantidade de urnas nos testes é positiva, mas insuficiente. Ou seja, meus amigos, como eu já disse para vocês, nós temos as Forças Armadas 100% dedicadas em manter o pleito de 2022 o mais livre de erros possíveis. Ok? E é isso. Então, vamos confiar nas nossas Forças Armadas. Eles não estão de brincadeira. E com isso, eu já peço, deixe seu like aqui no vídeo, compartilhe em todas as suas redes sociais e com todos os seus amigos. E também se inscrevam aqui no canal para que nós possamos ganhar ainda mais relevância. Eu espero ver vocês nos próximos vídeos, deixando todos os seus comentários. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, gente.